Hello! Eu sou a Teacher Fabi, da Lively Learning Language. Estou aqui hoje para te explicar a estrutura básica da língua inglesa. Sim, de uma forma bem simples. A ideia é pensar em caixas, em blocos, em peças que a gente organiza e ordena, cada uma com o seu encaixe, pensando um pouco na ideia de um puzzle, de um quebra-cabeça. Então, a estrutura, quando a gente fala de estrutura, a gente fala de gramática. É a forma como a gente organiza esses elementos de uma frase para que eles fiquem em harmonia, sim? Cada um tem o seu lugar na frase. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, nessa primeira caixinha, o sujeito. O que que é o sujeito? Sujeito é de quem a gente vai falar ou aquilo do que a gente vai falar. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um lugar, um animal. Enfim, são nomes, né, nomes são substantivos. Esses nomes podem ser substituídos por pronomes. É importante você conhecer os pronomes da língua inglesa, que a gente já vai falar sobre eles. Um verbo. O verbo é uma ação ou um estado em que alguma coisa se encontra. Então, ele está intimamente ligado com o sujeito. A gente fala de um sujeito e fala aquilo que o sujeito faz, pratica, né, a gente costuma falar em praticação do verbo, ou como ele está, ou se torna, ou sente, pode ser também. E aí a gente tem o complemento desse verbo. Muitas vezes a frase pode acabar no verbo, sem problema nenhum, mas muitas vezes ela fica incompleta quando a gente coloca só o verbo. Então é importante a gente dar um complemento. E aí esse complemento, ele pode aparecer de várias formas, podem aparecer vários complementos, né, depende do quão complexa é essa frase que você vai fazer, que você quer formar. Então, aqui eu coloquei de forma simples, sujeito, verbo, complemento. O complemento é esse detalhe, né, onde, como, quando, e aí seguindo aqui essa proposta básica que eu quero apresentar para você hoje, como pronomes que substituem nomes, né, se eu for falar de mim, eu não preciso falar meu nome, Fabiana, eu posso falar I, é um pronome. Você, you. Ele para pessoas, he. Ela para pessoas, she. It é ele ou ela, unissex para coisas, animais, lugares, ok? We, plural, nós. You, plural, vocês. E they, plural, eles. E aí, essa ação ou estado que o verbo apresenta, né, pode vir de várias formas. Vocês vão conhecer verbos de ação e verbos de estado, que seriam verbos de sentir, como feel, o verbo to be, que é ser ou estar, as formas do verbo to be. E aí é importante lembrar que aqui no verbo a gente declara o tempo. Que momento eu estou me referindo? Eu estou falando de presente, passado ou futuro, né? Ou algum outro tempo, que a gente tem vários tempos verbais. Mas em inglês, eu gosto de lembrar que é muito mais simples do que o português, porque a gente só tem verbos conjugados no presente ou no passado. Se você vê uma listinha de verbos, que em breve você verá, eu vou te apresentar, a gente tem infinitivo e presente, ou passado simples e passado particípio. That's it. Ok? E aí vamos para o complemento. O complemento é esse detalhe que eu costumo dizer que responde a essas perguntinhas. What? O quê? Então, quem faz o quê? Ou quem está onde? Where? When? Quando? Why? Por quê? Who? Com quem? Poderia ser aqui, né? Quem? Quem está com quem? Quem ama quem? How? Como? Ou quem está de que modo? O que lugar está? Foi construído de algum modo, ok? E um exemplinho básico que eu trago para vocês aqui é essa frase com o verbo to be, que eu vou minimizar para você ver na tela. I am tall. Então, eu estou usando um sujeito, um verbo de estado, eu sou alta e uma característica. E assim a gente tem uma frase básica do inglês. As próximas você vai ver comigo. Vamos lá?